em espírito e em verdade. Há esse desejo no teu coração, querido? Em espírito e em verdade adorar o Senhor? Então vamos cantar: Deus, quero dar o melhor de mim, quero oferecer a minha vida ao Senhor como instrumento em tuas mãos. Então levante as tuas mãos ao Senhor, abre o teu coração e adora ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor: quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, eu quero dar o melhor. Diga isso ao Senhor. Desejo oferecer sacrifício de louvor. Eu quero ser bem mais, quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Não vou me importar, eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador. Quero ser, diga: eu não vou me importar, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Aleluia. Eu só quero te exaltar. Ele é a nossa razão. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Diga isso com toda alegria, querido. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência. Diga bem alto isso: eu quero ser, quero ser. Aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Poder assentar, queridos, em nome de Jesus. Vamos estar sendo ministrados através da coreografia
o grupo das crianças vai estar ministrando ao Senhor. E logo após estaremos já imediato passando a palavra ao grupo Raios, que vai ministrar louvores ao Senhor, adoração ao nosso Deus. Queridos, boa noite. Nós vamos fazer um anúncio. Há um senhor que foi trazido ao hospital por outro senhor de nome seu Osvaldo, e ele está aqui no templo. Então a pessoa que ele trouxe ao hospital está aguardando lá fora. Tá bom, seu Osvaldo? Ele está já liberado. Obrigado. Amém? Vamos ser ministrados para as crianças em adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, eu te amo também, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, porque eu viverei, o caminho encontrarei. Eu sei todo meu amor, tudo é teu.
o nosso melhor ao Senhor. Eu quero convidar o nosso irmão Anderson. Cadê Didi? Didi? Ah, tá. Pega o violão, querido. Vamos fazer nosso momento de dedicação de dízimo de oferta. Adorando ao Senhor com o hino 300 do nosso cantor cristão. E os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, estão assim com a oportunidade para entregar ao altar do Senhor. Enquanto estivermos louvando o nosso Deus com esse cântico. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. O Salvador bendito, sempre desejo ser livre do mundo inimigo. Também quero viver pra Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, quero renunciar, quero servir a Cristo. Útil na paz, na luta, pronto para trabalhar. Quero viver pra Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, quero renunciar, quero ficar com Cristo, sempre com Ele andar, seja na morte ou morte, seja no eterno lar. Quero viver pra Cristo, tudo lhe dedicar, tudo por Cristo, tudo, quero renunciar. Amém. Pastor, nós estamos orando ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas que foram entregues ao altar do Senhor. Sim, Senhor, nós queremos viver integralmente para o Senhor. E pelo Senhor e para o Senhor renunciarmos a tudo, Senhor amado. Renunciar à avareza, ao materialismo. Renunciar, ó Deus, qualquer falta de fé e preocupação. Para que possamos, ó Deus, ser fiéis na devolução da parte que pertence ao Senhor. E queremos, ó Deus, fazer isso como ato de culto, de adoração, de louvor ao Senhor, porque é um ato santo, porque o Senhor disse que os dízimos são santos, pertencem ao Senhor, devem ser separados para o Senhor. Por isso, ó Deus, seu povo traz nessa noite e oferta e consagra ao Senhor, e nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, quando podemos demonstrar a nossa gratidão, a nossa fé, quando queremos declarar para o Senhor a nossa gratidão, porque primeiro o Senhor nos dá, para que possamos ter para trazer e devolver e ofertar ao Senhor. Receba então, Senhor, tudo isso como um ato de culto, de louvor, de adoração e como um ato de gratidão da sua igreja nessa noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Grupo Raios, desde já queria agradecer ao irmão Samuel, o ministério, por atender o convite
estar conosco nesta noite, adorando ao Senhor. Em letras de canções que tanto falou aos nossos corações, ainda fala até hoje. Estava meditando em uma letra de uma música, Pode Mudar, e essa música é linda demais. Quando eu ouço ela, é como se eu estivesse aceitando Jesus de novo. Né? Deus é lindo demais. Então, que os irmãos possam sentir à vontade, adorando ao Senhor, através das canções. Irmãos, tem lugares aqui à frente. Tem lugares aqui próximo à irmã Silvana, próximo ao irmão Ivo. Tem lugares aqui também, cadeiras sendo postas aqui. Os irmãos que estão aí, pode chegar para cá, querido. Se acomodar em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui de novo, poder adorar com vocês. Congresso de louvor e adoração, e é importante que cada um de nós adore ao Senhor, como está escrito aí, em espírito e em verdade. Não existe nada de fantasioso na adoração, apenas a sinceridade que a gente deve se apresentar diante de Deus. Vamos cantar juntos, que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Consagramos todo o nosso ser a Ti, a igreja, ao consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser
Glória a Jesus. O Senhor é digno de toda honra e toda glória, porque só Ele se entregou em nosso lugar. E a gente não adora a Deus porque está triste ou feliz, a gente adora porque Ele é digno, amém? Ele nos criou para o louvor da sua glória, aleluia. Pode faltar qualquer coisa na nossa vida, pode faltar o alimento, pode faltar a visão, como diz a canção, só não pode faltar a presença de Jesus em nós, na nossa vida, amém? É ela que nos guia em todo o tempo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que realmente a gente seja adorador em excelência. Que a gente possa caminhar e a presença de Jesus nos dirigir em todo lugar. Amém? Na escola, no trabalho, em casa. Que a gente faça diferença onde a gente estiver. Amém, irmãos?
o silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode me dar plena dar salvação. Ainda que as tempestades sejam enormes, Ele caminhou sobre as águas e Ele pode nos libertar. Muitas vezes a gente perde muito porque a gente demora a pedir ajuda. Às vezes a gente tenta com a nossa própria força vencer as tempestades da nossa vida. E o Senhor Jesus não acorda com a tempestade, Ele acorda quando você clama, quando você chama pelo seu nome. Foi assim no barco com os discípulos. Ele dormia e a tempestade acontecia, até que os discípulos se lembraram e clamaram: Jesus, vem em nosso socorro. E Ele ordenou bonança. É assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente se esquece do Senhor poderoso que a gente tem, capaz de nos salvar, de nos garantir lugar com Ele no céu. Quando os nossos olhos se fecharem aqui, a gente vai estar na glória com o Senhor. Amém? Depois do sol, depois desse nosso sistema
O Senhor Jesus garantiu que na casa do Pai dele havia muitas moradas para todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Depois do sol, das estrelas, depois do mar, todo azul, existirá um paraíso. Depois de tudo que aqui passar, o que os olhos nunca viram e corações nunca sentiram, é o que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Depois do sol, das estrelas, depois do mar, todo azul, existirá um paraíso. Depois de tudo que aqui passar, o que os olhos nunca viram e corações nunca sentiram, é o que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Em teus passos quero andar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai Jesus Cristo vai voltar. Amém. Glória a Deus. A última canção que a gente vai cantar nesse momento não é nossa, não. É uma canção que tem abençoado demais de gente. É uma canção que convida Jesus para ser Senhor da vida, Senhor de tudo na nossa vida, que convida e nos convoca também a estar no centro da vontade de Deus. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo.
universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu vento e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Sejas meu universo. Amém. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui na tua casa. Abençoa, Senhor. Continua abençoando o teu povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja tudo que eu sinto, tudo que eu penso, que Deus possa ser realmente o centro de nossa vida, centro de todo o nosso ser, nosso universo. Seja o nosso primeiro pensamento ao acordarmos, seja o nosso primeiro desejo, né? Louvado seja o Senhor por isso. Louvamos a Deus pela vida de Samuel, Grupo Hagios, né, que tem abençoado muito a igreja do Senhor aqui na cidade, em cidades vizinhas, né? O Grupo Hagios nos traz uma recordação, principalmente para mim, muito gostosa, né? Lá no final dos anos 80, lá em São Fidélis, Cambuci, naqueles retiros, na época eu estava começando a namorar, dar uma jerusa, né? E ficou melhor de lá para cá, né? Porque está comigo até hoje. Louvado seja o Senhor por isso. Então Deus abençoe cada vez mais o Grupo Hagios, Samuel, né? Sempre este coração humilde, esse coração de servo, de adorador, né? Com todos os irmãos, né? Da banda também, que Deus abençoe a todos. Queremos também abraçar os nossos ouvintes da Rádio Atividade, que aqui em Travessão e adjacência acompanham, ouvem os cultos de nossa igreja. Um abraço a todos vocês, o amigo Miraldo lá
nos controles. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada ouvinte. Desejamos que o Senhor esteja aí tocando no seu coração, na sua vida. Também os internautas, porventura, estejam assistindo agora ao culto, ou que venham assisti-lo depois, uma vez que fica gravado, né, irmão Hilton? Podem ter acesso depois. Então, hoje ou futuramente, quando você estiver assistindo esse culto, que Deus abençoe também de modo muito rico o seu coração, a sua vida. E a todos presentes aqui nessa noite. E eu gostaria de fazer notória a presença dos nossos visitantes aqui nessa noite. Para que isso seja possível, então, gostaria que ficassem de pé, se isso não for incomodar vocês. Por gentileza, para que os nossos irmãos possam perceber sua presença e lhe dar as boas-vindas. São todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, irmãos e amigos, a este segundo congresso de adoração, segundo congresso de louvor ao nosso Deus. Desde a sexta-feira, Deus tem falado de modo muito especial ao nosso coração acerca da adoração. Porque a adoração é, entendo eu, a tarefa principal da nossa vida, a razão da nossa vida. Porque a Bíblia diz que fazendo qualquer coisa, devemos fazer em adoração, né? Então a adoração é o fio condutor de todas as coisas, é o objetivo de todas as coisas. Quando nós evangelizamos, devemos fazê-lo em adoração ao Senhor. Quando nos reunimos, fazemos em adoração ao Senhor. Qualquer outra coisa, o objetivo é adorar ao Senhor. E o tema proposto para esse segundo congresso já tem sido anunciado e já está no coração de todos nós. Vamos falar esse tema? Um adorador por excelência. E nós vamos estar trabalhando um pouquinho acerca disso. Estaria nos ministrando essa noite o missionário irmão Fabiano, mas ele foi convocado ao serviço, teve que embarcar. Então, coube a nós estarmos aqui nesse momento, porque certamente esta é a vontade do Senhor. Então, no momento em que o irmão Leandro pediu para que estivéssemos ministrando nessa noite, comecei a pensar no tema e buscar no Senhor uma palavra baseada numa personagem bíblica que pudesse nos ensinar acerca de uma adoração excelente. E aí me veio a ideia Davi, me veio a ideia Asaf, mas essas ideias não se confirmaram. E quando continuava em pensamento buscando alguém, me veio uma ideia que nunca havia me ocorrido. Uma personagem bíblica que nunca observei eu, que muito tem a nos ensinar acerca de uma adoração excelente. E sabe quem é, irmãos? O filho pródigo. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 15. E vamos ver o que nós temos a aprender com o pródigo acerca de uma adoração excelente. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Quero convidar aos ouvintes, aos internautas, para que entendam uma Bíblia ao seu alcance, que você também pudesse pegar. Não importa qual seja a Bíblia, se ela é Bíblia, você vai encontrar aí esse texto no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Pode ser uma Bíblia católica ou qualquer outra, ela vai fornecer a você esse texto aí. Versículos 17, 18 e 19. Apenas estes 3 versículos. Está escrito assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores e meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Senhor amado, Deus querido, queremos que o Senhor venha agora ministrar ao nosso coração essa palavra. Venha nos ensinar, ó Deus, acerca de uma adoração excelente. Assim pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a excelência, ela é perseguida pelos vários segmentos da sociedade. A excelência é perseguida pela indústria, ela quer sempre melhorar, quer sempre aprimorar os seus produtos e alcançar a excelência. O comércio também persegue a excelência, quer sempre atingir, alcançar a excelência. O setor de serviços também a mesma coisa, quer sempre oferecer, né, por causa e por conta da competitividade, um serviço mais excelente. Enfim, a excelência, ela é perseguida por todos os setores da sociedade. E o que é a excelência? A excelência é a qualidade daquilo que é mais do que bom. A excelência, vamos dizer assim, é o topo da qualidade. É mais do que bom. É o atingir do melhor possível em qualidade. Se toda a sociedade, se todos os segmentos da sociedade buscam a excelência, por que nós não fazemos o mesmo? Certamente que o nosso Deus, Ele também deseja uma adoração por excelência. Deus não se contenta, irmãos, com qualquer coisa, não. Aqueles que tiveram o privilégio, como eu, de nascer na roça, né, e vivenciar naqueles cultos no interior, em outros tempos, podia observar, né, muitos irmãos dizer: irmãos, olha, como é para o Senhor, eu não estou muito preparado, eu não estou muito bem, mas como é para o Senhor, eu vou fazer. Como se, já que é para o Senhor aceita qualquer coisa, não vamos nos importar muito, não. Não, irmãos, Deus se importa sim com a excelência. A exemplo disso, Deus, através do apóstolo Pedro, diz assim: olha, sede santos, porque eu sou santo. É Deus exigindo excelência, né? É Deus requerendo excelência. Ele não diz: sejam de qualquer maneira, mais ou menos, porque está bom. Eles sejam como eu sou santo, eu quero que vocês sejam santos. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu me tornei imitador de Cristo. Isso é excelência. Como na divisa proposta, Jesus Cristo, ensinando a samaritana, disse: olha, Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adorem o façam com excelência, em espírito e em verdade. Isso é excelência. É o melhor que nós podemos e devemos oferecer para o Senhor. Então, como eu disse, nós podemos aprender acerca da adoração excelente com o filho pródigo. Vejamos então, o que nós podemos aprender. Primeira coisa que eu aprendo com o pródigo acerca de uma adoração excelente é o desejo pela presença e pela comunhão com o Pai. Ele estava longe, mas ele sentiu falta do Pai. Ele disse: eu levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Às vezes nós temos alguns motivos para virmos à casa do Senhor. Quem sabe alguns vieram hoje porque souberam da presença do Grupo Rádios. E é muito bom que tenhamos o Grupo Rádios presente. Nos ajuda, nos conduz na adoração, mas não deve ser o motivo pelo qual viemos à presença do Senhor.
Poderia estar aqui um outro grupo, poderia estar aqui qualquer um outro cantor, artista, gospel, famoso, mas não deveria ser o motivo. O motivo não é a igreja, não é o templo da igreja, não são as acomodações que a igreja oferece, não são os equipamentos que a igreja tem. Nada disso deve servir de motivação para nós. Nós devemos, irmãos, na verdade, ser motivados por um desejo profundo de estar na presença do Senhor. E só há adoração excelente quando eu sou levado por esse desejo. Não importa qual seja o tempo, como ele seja, não importa os equipamentos que são utilizados nesse culto, não importa quem vai estar ministrando, a música, a palavra. Quando eu sou seduzido, vamos dizer assim, pela presença do Senhor, quando a minha motivação é o desejo de estar na presença do Senhor, aí a minha adoração vai ser excelente. Quando eu não ficar reparando pessoas, esse pregador não é bom, esse pastor não é bom, esse cantor não é bom, a igreja não é confortável. Enquanto estivermos pensando nessas coisas, enquanto formos motivados por essas coisas, a nossa adoração não será excelente. O pródigo disse: eu sinto vontade de estar na presença do Pai. Toda a minha motivação tem base nisso. Não estou tão preocupado, ou não é minha motivação principal, a questão financeira, os benefícios que terei na casa do Pai. Tanto é que eu vou chegar lá e vou abrir mão de tudo isso. Daqui a pouquinho vamos tocar nesse ponto. Não estou pensando em outra coisa qualquer, eu quero estar na presença do Pai. Se você veio nessa noite para ter um verdadeiro encontro com o Senhor, se você foi movido por isso, se você foi tocado por isso, então você está oferecendo uma adoração excelente. Porque Deus deve ser o nosso motivo para todas as coisas. O nosso universo, como última música ministrada pelos irmãos, seja o nosso primeiro pensamento, o nosso grande desejo, o fator motivador para virmos à casa do Senhor, para irmos fazer uma visita ao irmão, para irmos fazer uma visita ao enfermo. A nossa motivação deve ser sempre o Senhor. Se não for, a nossa adoração não será excelente. Não será excelente. Queira Deus que todos tenhamos vindo à casa do Senhor nessa noite movidos por isso, pelo desejo de um encontro com o Pai, pelo desejo da presença do Senhor. Aquele que não se satisfaz em ficar longe, ficar distante. É isso que move o verdadeiro adorador. É isso que torna a adoração excelente. É o não querer ficar longe, é o não se contentar com a distância, é o querer estar cada vez mais próximo, cada vez mais junto, cada vez em melhor e maior comunhão com o Senhor. Em segundo lugar, aprendemos com o pródigo acerca de uma adoração excelente, no momento em que ele se despe de todo fingimento, quando ele não apresenta nenhuma hipocrisia, quando ele se despe inteiramente diante do seu Pai e abre o seu coração e confessa os seus pecados. Ele não esconde nada. Uma adoração excelente, ela só pode ser oferecida por um adorador assim, que se apresenta diante do Senhor completamente despido da sua autojustiça, completamente despido da sua pretensa capacidade. Aquele que chega diante do Senhor completamente quebrantado, arrependido, que chegue diante do Senhor desesperado, sentindo a condenação, sentindo a ira do Senhor sobre ele, como Isaías, naquele momento daquela visão maravilhosa do Senhor, que ao contemplar a glória do Senhor, como num reflexo, ele contempla a sua pecaminosidade e solta um grito, ele solta um ai, ele solta um gemido e diz: ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer,
porque eu sou um homem de lábios impuros, estou sentindo o meu pecado. É assim que o pródigo se sente diante do pai. Ele está dizendo: eu vou chegar lá, eu vou abrir o meu coração, não vou dar desculpas para o meu pecado, eu não vou fingir que aconteceu alguma coisa, algum fator motivador, não vou dar desculpa, eu vou assumir o meu pecado, eu vou me despir completamente diante do meu pai, no sentido espiritual, emocional, eu vou me abrir, como se diz na gíria, eu vou me abrir com meu pai, eu vou assumir quem eu sou, vou assumir o meu erro, eu vou assumir a minha pecaminosidade. Um adorador por excelência é aquele que faz isso. Outra vez disse aqui, e depois o irmão Leandro comentava, que nas aulas com o pastor Silas, no ano de 88, iniciando o seminário, as aulas de culto e adoração, ele dizia que às vezes o momento que nós mais somos hipócritas é o momento que cantamos. Porque cantamos tantos cantos que falam de coisas tão profundas, de sentimentos tão profundos, que nós não estamos sentindo, que não faz parte da nossa realidade. E a gente diz tudo aquilo para o Senhor. Então seria melhor ficar calado, não cantar. Se não condiz com a realidade da nossa vida e do nosso coração. Um adorador por excelência é aquele então que deixa o fingimento, que deixa a hipocrisia, que se despe diante do Senhor e se apresenta como Ele é, que assume o que Ele é, que assume o seu pecado, que assume a sua desgraça espiritual. Isso nos faz lembrar daquele episódio narrado pelos evangelistas, daquela observação dos dois adoradores indo à casa do Senhor, um fariseu e um publicano. E um de um lado bate no peito e agradece a Deus e diz: Pai, muito obrigado, porque eu sou o melhor homem do mundo. E a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Isso quer dizer que ele se considerava um semideus, um Deus. Ele orava a ele mesmo, ele não orava a Deus. Ele agradecia e dizia: eu não sou como os roubadores, apontando para o outro que estava lá, o fariseu, ou publicano, melhor dizendo. Não sou como os homens, os outros homens, eu sou o melhor dos homens. Eu sou justo, eu sou correto. Enquanto que o outro do outro lado diz a palavra que não tinha coragem nem de levantar os olhos e olhar para cima, onde supostamente Deus está. Porque Deus não está só lá em cima, Deus está em todo o universo, Ele está em toda parte. Diz a Bíblia que ele sequer tinha coragem de levantar os seus olhos, e ele colocava o seu rosto no pó e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, porque tudo que eu sou é ser um pecador. Essa é a minha condição. Eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus Cristo disse: esse voltou para casa justificado, voltou perdoado, voltou abençoado. Mas aquele outro, que se declarou o melhor homem do mundo, saiu dali como o pior de todos. Sabe por quê, irmãos? De um modo geral, todos os pecadores somos iguais. Mas o pior pecador, sabem qual é? Não é aquele que estupra, não é aquele que mata, que rouba, não é aquele que sequestra. O pior pecador é aquele que se auto-justifica diante de Deus. Pior pecador é aquele que não enxerga o seu pecado. Pior pecador é aquele que não reconhece o que ele é. Esse é o pior pecador. Para esse não tem perdão, porque só há perdão para aquele que se arrepender dos seus pecados. Sejam quais forem os seus pecados, quais forem, independente dos seus pecados, se ele se arrepender, os seus pecados serão perdoados. É promessa do Senhor, é promessa do Senhor. Mas o pior pecador são aqueles que seguem o exemplo daquele fariseu, que diz: eu sou um homem bom, eu sou um homem direito, essa palavra não é para mim, ela não me atinge, porque eu sou uma pessoa correta, direita, eu sou cumpridor dos meus deveres. Não
tenho nada para ninguém falar de mim, ninguém pode apontar para a minha vida uma falha, e não reconhece diante do Senhor que Ele é. Por isso nós aprendemos com o pródigo acerca... Não era para mim não, mas vou tomar depois e boto para você. Aqui para mim não faz isso não. Acerca de uma adoração verdadeira, de uma adoração excelente. Quando ele não quer fingir, quando ele não quer dar desculpas, quando ele abre o seu coração, quando ele enfrenta diante do seu Pai a sua pecaminosidade. Irmãos, a pior coisa é querer justificar os nossos erros. Ah, mas isso não é nada em comparação ao que o irmão ali faz. Isso não é nada em comparação ao que o irmão Maurício faz, porque você não olha para a vida dele, porque você não vê o que ele está fazendo. Essa é a pior coisa que alguém pode fazer diante do Senhor. Aprendamos então com o pródigo como ser um adorador por excelência. Se você chegar diante do Senhor e reconhecer o seu pecado, alguém pode até dizer, olha, mas há 1 hora atrás eu o vi fazendo isso, aquilo, outro. Há 10 minutos atrás eu o vi cometendo um erro, um pecado. Mas se essa pessoa veio diante do Senhor e abriu o seu coração e disse, Senhor, eu sou um miserável pecador, eu preciso que tenhas misericórdia de mim, eu enfrento o meu pecado, eu estou aqui lidando com a minha pecaminosidade, eu estou admitindo o meu pecado. Esse é um adorador por excelência. Esse é um adorador por excelência. Porque a palavra diz, 1 de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se alguém cometeu um erro ali há 10 minutos, há 1 hora atrás, se ele se quebrantou, se ele se arrependeu e confessou ao Senhor, ele não somente foi perdoado, mas foi purificado, foi lavado, aquela contaminação foi retirada da sua vida, ainda que alguns continuem apontando para ele, ainda que alguns continuem o acusando, como o filho mais velho fazia com seu irmão. Mas se esse alguém se arrependeu diante do Senhor, se admitiu o seu pecado, é um adorador por excelência. Enquanto que o outro que talvez não tenha cometido um erro grosseiro, um pecado que tenha trazido escândalo, mas não é capaz de reconhecer o que ele é diante do Senhor, não é nem adorador, muito menos um adorador por excelência. Em terceiro lugar, o que é que esse pródigo pode nos ensinar acerca de uma adoração excelente? Ele nos ensina, queridos, com o seu profundo sentimento de indignidade diante do Senhor, diante do seu Pai e também diante do Senhor Deus. Diz o verso 19, ele dizendo, já não sou digno de ser chamado teu filho. Sentimento de indignidade. Ele chega sem nenhuma arrogância, ele chega quebrantado, sem se auto-justificar, ele chega dizendo, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Irmãos, diante do Senhor, nós não somos dignos de nada. E quantas vezes eu tenho ensinado os irmãos aqui, nunca digam assim, se o Senhor achar que eu mereço, porque Deus nunca vai achar que nós merecemos nada. Quem merece tudo é o seu filho. E por causa do seu filho, e por meio do seu filho, é que ele nos abençoa tanto, mas não porque eu mereço. Eu só mereço a justiça, eu só mereço a punição, eu só mereço ser punido pelo Senhor. É o que eu mereço. O verdadeiro adorador por excelência, ele reconhece isso. Eu não sou digno de nada. E quanta gente está por aí reclamando direitos diante do Senhor. Quanta gente querendo convencer o Senhor que merece alguma coisa, que é digno de alguma coisa. Senhor, eu mereço. Eu vou à igreja todos os dias, eu sou dizimista fiel. Eu suporto o meu pastor pregando. Eu faço muita coisa, eu me torno digno diante do Senhor por aquilo que sou e faço. Não, meus queridos.
O adorador por excelência é aquele que reconhece que nada é. Comentando o Sermão do Monte, Martin Lloyd Jones, ou melhor, John Stott, que os dois comentam o Sermão do Monte, mas o John Stott foi um grande pregador na Inglaterra, comentando as bem-aventuranças, e especialmente aquela que diz: bem-aventurados humildes de espírito. Ele vai definir o humilde de espírito, o pobre de espírito, numa versão mais antiga. E ele diz que o pobre ou humilde de espírito é aquele que sente que nada é, que nada merece e que carece unicamente da misericórdia do Senhor. Aquele que sente que nada é, que nada merece, seu único sentimento é de que ele precisa da misericórdia do Senhor, porque são elas as causas de não sermos consumidos, segundo o profeta Jeremias. O pródigo chega: pai, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Eu não estou aqui mais reclamando isso, eu perdi esse direito. Eu não tenho direito de querer ser tratado como um filho. Eu sou indigno da sua filiação, de tê-lo como pai e de ser recebido como filho. É assim, irmãos, que nós somos diante do Senhor. E se esse não for o nosso sentimento diante do Senhor, nós não seremos adoradores excelentes, ou por excelência. Só nos tornaremos adoradores por excelência se o nosso coração for dominado por esse sentimento de indignidade, que não merece nada, de que não merece nada, que não é digno de nada. Infelizes daqueles que vão diante do Senhor reclamando direitos. Infelizes daqueles que chegam diante do Senhor apresentando algum direito, exigindo alguma recompensa, exigindo ser tratado como filho. Deus nos trata como filhos por misericórdia, mas a gente não merece isso. Não somos dignos disso. Somente aquele que se reconhece indigno diante do Senhor é que pode oferecer a Ele uma adoração excelente. Aprendemos ainda com o pródigo que precisamos abandonar toda a nossa arrogância. Toda a nossa arrogância. Precisamos abandonar o nosso eu. Precisamos descer do nosso pedestal para podermos oferecer uma adoração excelente ao Senhor. Quando em nossa viagem para o Piauí, no mês passado, aqui trabalho missionário, um irmão que já pertenceu a um grupo aqui, que por algum tempo também foi bênção aqui na cidade, em toda a região, não vou citar o nome. E esse grupo se desfez e depois se refez, né, com outros componentes, alguns remanescentes do grupo original. E esse irmão que comentava, ele fez parte daquele grupo. E ele disse que deixou de fazer parte daquele grupo porque percebeu que alguns componentes estavam se tornando arrogantes, ou haviam se tornado arrogantes. A ponto de dizer: não, eu não carrego caixa não, eu sou vocalista. Eu não carrego a caixa não. Deus não recebe esse tipo de adorador arrogante, presunçoso, achando que é alguma coisa, se apresentando aquilo que ele é, o seu talento, diante do Senhor, como se isso servisse, como se isso fosse o principal. Deus se utiliza disso, mas se o coração dele for humilde, se ele tiver realmente um coração de adorador, o pródigo, ele chega e ele não é arrogante. Ele não chega dizendo: olha, eu voltei porque eu sou filho e eu tenho direito, tudo bem, eu errei, eu fiz besteira, mas me arrependi, voltei e vou recuperar minha condição de filho. Não aceito ser recebido em outra condição, porque eu sou herdeiro
ele não chega apresentando nada disso, ele deixou toda a sua arrogância, ele chega em humildade, ele chega quebrantado diante do seu Pai. E ainda, irmãos, aprendemos com o pródigo que um adorador por excelência, ele não visa reconhecimento, ele não visa privilégios. Ele não está à busca de reconhecimento. Ele não está buscando aplauso, sucesso, reconhecimento. Ele não está reclamando privilégios. Ele chega e diz: Pai, eu só tenho um pedido. Eu só tenho um pedido a lhe fazer. Eu só tenho algo a requerer. Eu quero ser recebido como um dos seus trabalhadores. Eu quero ser recebido na condição de servo. Esse é o adorador por excelência. Aquele que se apresenta diante do Senhor na condição de servo. Que se apresenta para servir. Não aquele que quer reclamar privilégios. Não aquele que está buscando reconhecimento. Olha, aqui na igreja eu não faço isso. Eu sou um levita. Eu sou o pastor. Não, se eu sou o pastor, eu quero o primeiro a fazer. Eu quero ser o primeiro a cavar buracos, como parte da nossa história aqui. Eu quero ser o primeiro a carregar o tijolo. Se for preciso, vou varrer o quintal. Eu tenho que ser assim. Se eu quero ser recebido pelo Senhor, se eu quero ser um adorador por excelência. Esse Pai, tudo que eu reclamo, tudo que eu peço, tudo que eu estou requerendo é ser recebido como um servo. Isso me faz lembrar de um livro que tem o seguinte título: Eu, um servo? Interrogação. Nós sabemos muito sobre ser senhores, pouco sabemos sobre o serviço. Vivemos um tempo em que todo mundo só quer ser senhor, ninguém quer servir. Só queremos uma posição em que vamos comandar outros, vamos distribuir tarefas. Se você quer, meu irmão, minha irmã, ser um adorador, uma adoradora por excelência, tenha no seu coração a disposição para servir. Diga para o Pai: Pai, eu estou aqui, eu vim ao seu encontro, eu desejo a sua presença, eu desejo estar contigo, viver contigo, mas tudo que eu quero é ser servo. A minha reclamação é esta, o meu pedido é este, o meu desejo é unicamente este, eu quero servir. Eu não quero reconhecimento, eu não quero privilégios, eu não quero glórias. Eu quero ser servo. E somente aquele que tem esse sentimento pode ser reputado pelo Senhor como um adorador excelente, como um adorador que Ele procura. Como um adorador que Ele procura. É preciso ter disposição para servir. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Trata-me como um dos tantos servos humildes que não têm nenhum mérito, que não merecem nada, talvez nem salário recebiam, trabalhavam em troca de comida e uma simples moradia, uma cama muito simples, como a realidade da escravatura, graças a Deus, vencida, passada, embora alguns resquícios ainda existentes, mas não à semelhança daquele tempo. Pai, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, tudo que eu peço, é que o Senhor me trate como um servo. Não quero ser tratado como o principal, como o pastor, como o presidente. E alguns, infelizmente, acham que isso já é pouco, né? Eu acho muito. Como disse o irmão Sudir, tem hora que eu me assusta quando alguém chama pastor.
Eu dou vontade de me esconder, porque é pesado. É algo que impõe uma carga muito grande, uma exigência muito grande. Mas alguns acham pouco e querem títulos mais prestigiosos, mais honrosos. Né? Mas tudo que nós devemos desejar diante do Senhor, irmãos, é isso. Senhor, eu quero ser um servo. Ainda que eu tenha a função de pastorear um rebanho, ainda que tenhamos a função de ministrar adoração, ainda que o irmão tenha uma outra função no reino de Deus, na igreja do Senhor, mas não passamos disso, de servos. É assim que devemos nos apresentar diante do Senhor, como alguém que só quer servir, como alguém que só deseja ser reconhecido como servo. E não foi esta a lição de Jesus para os seus discípulos, quebrando paradigmas, modificando valores. Quando os discípulos estavam lá discutindo, como é que eu vou ser o maior, quem é o melhor dentre nós? Aí Cristo chama e diz, olha, o maior, sabe quem é o maior dentre vocês? Sabe como um ou alguns de vocês vão superar os outros? Servindo os outros, se tornando servo de todos. O caminho da grandeza é o serviço. É assim que nos tornamos grandes diante do Senhor, é assim que nos tornamos grandes para o Senhor. É através do serviço. É quando você se apresentar para servir. Estou aqui para servir. E não estou exigindo ser tratado com privilégios. Não estou querendo honras. Eu só quero ser tratado como um servo. E o servo não tinha honra, não tinha reconhecimento nenhum. O próprio Cristo disse, qual é o servo que chegando do trabalho, chegando do campo, o patrão diz, olha, põe a mesa e se assenta comigo. Não, ele não faz isso. E se você me serve depois e se sobrar, você se serve. Mas primeiro eu. Primeiro eu. E Jesus Cristo ensina que este é o caminho da grandeza. Este é o caminho da excelência. Será que temos aqui, nessa noite, alguém que queira, como o pródigo, se tornar um adorador por excelência? Quem sabe alguém vivendo longe do Senhor? Quem sabe alguém que deseja comunhão com o Pai? Porque coisa boa é estar com o Pai. Coisa boa é a companhia do Pai. Coisa boa é o carinho do Pai, a amizade com o Pai, é a comunhão com o Pai. Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam isso e vivem longe do Pai, vivem distante do Pai. Quem sabe temos alguém aqui nessa noite que esteja vivendo assim e queira nessa noite dizer assim, eu vou me levantar da minha queda espiritual e eu vou ao encontro do Pai, eu quero estar com o Pai. Não estou indo para exigir nada, eu estou indo, pelo contrário, para reconhecer o meu pecado, para reconhecer a minha pecaminosidade, para reconhecer que eu não mereço nada. Será que temos alguém nessa noite? Convido os irmãos a estarem orando. Vou convidar os irmãos do Hague, está ministrando aqui alguma música, e nós vamos fazer desse momento um momento de oportunidade para aqueles que queiram se tornar adoradores por excelência. Aqueles que desejam estar na presença do Pai. Aqueles que queiram chegar para o Pai nessa noite e abrir o seu coração e dizer, Pai, eu fiz tudo errado. Pai, a minha vida não está boa. A minha vida não está legal, não estou feliz. Eu não estou feliz vivendo assim, longe do Pai, distante do Pai, vivendo no pecado, vivendo para mim mesmo, tentando satisfazer a mim mesmo, tentando agradar a mim mesmo. Eu não estou feliz, isso não está fazendo bem a mim, eu não estou tranquilo, eu quero algo melhor. É preferível ser um servo do Senhor do que ser um príncipe de Satanás. É preferível ser um servo do Senhor, porque Deus sabe muito bem como recompensar os seus servos. Satanás só veio para roubar, matar e destruir, só veio para tirar. Mas Deus nos dá, ainda que
sejamos servos, mas servos que têm tudo, servos que foram feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Será que temos nessa noite alguém que esteja vivendo longe de Deus e descobriu que não é bom viver longe do Senhor, e tem o desejo de vir para a presença do Senhor e viver ao lado do Senhor? É com você que Deus quer tratar nessa noite. Deus está esperando que você venha para Ele, que você se levante do seu pecado, que você se levante da sua derrota, que você se levante da sua desobediência, que você se levante da sua arrogância e se quebrante diante de Deus. Se lance aos pés do Senhor em confissão, em adoração, dizendo: Pai, eu quero também ser um servo. Eu quero ser um servo, eu quero servir ao Senhor. Quando os irmãos estiverem nos ministrando, você tem a oportunidade. Dentro de ti cobre-me com asas de amor, no agitar do mar por temporais. Contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Quero dar a você nessa noite uma oportunidade para você se levantar. Você que está caído no pecado, você que está vivendo uma vida derrotada, longe do Pai. Ah não, pastor, minha vida é ótima, eu tenho carro bom, tenho casa boa, eu tenho uma conta bancária bem abastada. Mas estou falando de derrota espiritual. Como está a sua vida? No momento que o pródigo sentiu que a sua vida estava péssima, estava mal, que estava uma derrota, ele disse: eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais viver longe do Pai, porque isso não é bom, isso não satisfaz. Será que tem alguém aqui nessa noite que também não queira mais viver longe do Pai? Se tiver, eu convido você a entregar a sua vida a Jesus, a se levantar e vir ao encontro do Pai nessa noite, em arrependimento, em fé, quebrantado diante dele, sem pensar que você é alguma coisa, que você tem alguma coisa, que você merece alguma coisa, mas vim em desespero diante de Deus. Senhor, eu vim confessar o meu pecado, eu vim pedir misericórdia, eu sei que eu errei, eu sei que pequei, mas eu confio na sua graça, eu confio na sua misericórdia. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se vier alguém assim, eu convido você para vir aqui à frente, entregando a sua vida a Jesus. Tem alguém que quer dizer: eu vou me levantar, eu não quero mais ficar longe, eu quero ficar perto do Pai, eu quero estar junto do Pai, eu quero abrir o meu coração, eu quero me despir diante dele e confessar os meus pecados. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Tem alguém nessa noite que não quer viver longe do Pai? Viver longe do Pai, viver derrotado. Viver longe do Pai, viver caído. Por isso ele disse: eu me levantarei. Não significa que ele estivesse sentado, deitado, mas ele falava do seu estado espiritual e moral, quieta moral e espiritual que ele se encontrava. E ele não queria mais viver assim, ele queria estar de pé na presença do Pai. E ele sabia que Deus é compassivo e misericordioso, e ainda que ele tivesse errado, ele seria perdoado. É com esse sentimento que você pode se aproximar do Senhor. Quero perguntar pela última vez: tem alguém aqui nessa noite que queira se levantar da sua queda espiritual e vir ao encontro do Pai? Deus te convida nessa noite. Alguém? Se não, que o Senhor continue aplicando a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Amém? Os irmãos, tem mais louvor? Então vamos continuar ouvindo, adorando com os irmãos do Grupo Rádios.
eu gostaria de apresentar para vocês o pessoal do Hags aqui. A gente esteve aqui, eu já não sei mais há quanto tempo, o pastor sabe? Uns 5 ou mais. Você esteve aqui com a gente? Então o Áquila é o nosso baterista, e ele é filho do Rui, que era o baterista do Hags no início. O Áquila é filho dele. Está tocando com a gente já tem uns 5 anos, mas foi depois que a gente esteve aqui. O Movan no contrabaixo, congrega comigo lá na Igreja Batista Koinonia. O Áquila e o Iverson congregam lá na segunda. O Iverson é guitarrista do Hags desde o início. Saiu por um tempo, ficou tocando com o Renato uma época, e agora está de volta conosco. Porque o Senhor me ungiu a levar
Glória a Deus. A gente trouxe alguns CDs aí, 2 coletâneas, do 3º e 4º disco e do 5º e o 6º disco. São 2 discos em um só. Se depois alguém quiser, não sei com quem está, mas a gente deixou aí, tá bom? Vamos cantar juntos de novo, amém? Cantar bem bonito. Vamos cantar da certeza de um dia estar com o nosso Pai do céu, amém? Um dia o Senhor Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Onde
Amém. Que bom, né? Relembrar. Deus abençoe, irmão Samuel. Muito bom. Irmãos, estamos chegando, né? Ao final do nosso segundo congresso, já com gostinho de saudade. Mas, para a glória do Senhor, se for permissão de Deus, se Deus assim quiser que seja, ano que vem teremos mais um congresso em nome de Jesus. Já estamos orando ao Senhor pelas participações, pelos preletores. Já estamos cogitando, né, irmã Leandra, junto com o ministério, mas mediante a vontade de Deus, não a nossa, né? Nós queremos convidar todos os irmãos do louvor novamente, aqueles que estão no templo, porque tem alguns já trabalhando aí na dependência do templo, mas aqueles que estão no templo, todos os irmãos. A irmã Leandra está vindo também já com algo nas mãos, né? Eu quero, em nome de todo o ministério, junto com a nossa irmã Ana Lúcia também, que está na liderança do Ministério de Louvor, abaixo do Espírito Santo de Deus, abaixo do Senhor, nós temos trabalhado com o ministério, nós temos tido muitas experiências maravilhosas, né, irmã Ana Lúcia? O louvor tem tido experiência muito boa com Deus, junto com esses irmãos lindos, abençoados, irmão Fabiano, né, irmão Antônio, tantos outros que têm somado conosco. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, rapidinho, irmãos, eu sei que mas final de congresso é assim, não podemos deixar de fazer os agradecimentos, né? Agradecer à igreja, porque a igreja apoiou a obra, a igreja abraçou o congresso, ao pastor Paulo também, que sempre esteve incentivando, ajudando também o creio em oração. Então, queremos só agradecer também os visitantes, os irmãos que tiveram aqui. Eu quero agradecer em nome de Jesus. A irmã Leandra, os irmãos estão de pé. Eu vou pedir os irmãos para sentar, daqui a pouco a irmã Leandra vai falar, né, Leandra? Não convém que a gente vai falar agora? Então é rapidinho. Olha, os irmãos estão ouvindo. Eles têm um medo de mim no microfone. Irmãos, Leandro já fez o agradecimento. Queria agradecer mais uma vez a todos os irmãos que sempre com muito carinho nos ajudam. O pessoal que ajudou a gente na cantina, o pessoal que colaborou com a compra das camisas, muito obrigado, Deus abençoe. Vocês ficaram lindas com essas camisas corais. E queremos agradecer também a todo o ministério, né, o grupo, né, que foi convidado esta noite. E eu queria que a irmã Ana Lúcia estivesse entregando a lembrança, né, ao grupo desta noite que foi convidado, com muito carinho, né, nós esperamos que essa simples lembrancinha possa edificar a vida mais ainda de vocês, que o Senhor abençoe cada dia. Amém, queridos. Só temos a agradecer ao Senhor. Eu não conheci o grupo Rágios, conheci há pouco tempo, né? Porque eu não tenho muitos anos de convertida, mas desde o momento que eu ouvi o primeiro CD, a primeira música, o primeiro louvor, que foi esse que o irmão cantou hoje, Me Falte Água, Alimento, né? E o Espírito de Deus falou tremendamente ao meu coração, porque é a palavra pura do Senhor. E é algo que nos traz uma paz muito profunda, irmãos, porque é a palavra de Deus, né? Em tempos de tantas coisas diferentes, que muitas vezes são maravilhosas, mas há um momento que nós precisamos de calmaria, de paz, e é o que eu preciso, neste momento, compartilhar com os irmãos, que, para a honra e glória do Senhor, o louvor que esse ministério toca e canta, chega ao trono da glória de Deus, porque nos traz profunda paz, né? Profundo entendimento da palavra do Senhor. Então, que Deus continue abençoando a cada membro desse ministério, que eu tenho certeza que tem transformado vidas através do louvor. Amém, queridos? É uma simples lembrança para compartilhar, né, para todo o grupo. Cadê o nosso querido pastor? Se escondeu, pastor? Vem cá, querido. Irmãos, queria falar para os irmãos o seguinte: orem pelos pastores,
ore pelo seu pastor, porque ele é o anjo da igreja, é aquele que, sem ele, né, nada acontece, porque o Senhor deposita no pastor toda a autoridade do Espírito Santo. Então nós temos que amar e orar pelos nossos pastores. E nós queremos agradecer ao nosso pastor, porque ele é incansável nessa luta, né? Todos os anos está aqui nos apoiando, orando conosco, orando por nós, para que esse congresso aconteça, né? Então nós queremos entregar essa pequena lembrancinha também a ele, em nome do nosso ministério. Amém. Os irmãos, de pé mais um minutinho, querido. Todos casais de namorados e noivos, solteiros também estão na bênção. Amanhã estão sendo, querido, convocados para uma reunião às 19h30 aqui no templo, junto com o pastor Michel. Qual a igreja, irmã Silvana? Morro do Coco. Morro do Coco. Então, todos os casais de namorados, noivos e solteiros também, toda a juventude, estão sendo convocados para estar aqui amanhã, junto com o pastor Michel, em um grande encontro promovido pelo Ministério de Família da nossa igreja. Então vocês divulguem, convidem, venham, participam, vai ser muita bênção, eu tenho certeza disso. Amém? Pastor, tem algo a falar? Para encerrar minha participação, desocupar o microfone, a partir de terça, deixa eu começar do começo. No dia 3 de outubro, ou melhor, de agosto, agosto, teremos uma grande concentração evangelística ali no Parque Santuário, comemorando o terceiro aniversário da nossa congregação ali. Teremos uma tarde recreativa com as crianças, né? A irmã, acho que Rose, o nome dela, tem um ministério com crianças, virá ministrar as crianças. Vamos estar distribuindo também roupas usadas, mas em boas condições para as pessoas ali. Então, irmãos, vamos ter uma grande concentração ali. A prefeitura vai disponibilizar palco, banheiros químicos, todo o apoio de guarda municipal, enfim, todo o aparato, iluminação, som. Então vamos ter ali atrás do Parque Santuário, naquele terreno desocupado ali, próximo àquele, o conjunto habitacional ali construído pela prefeitura, dia 3 do próximo mês. Tá bom, irmãos? E para que esse trabalho seja realmente uma bênção, a partir da terça-feira a igreja vai estar em oração aqui, essas 2 semanas em oração, começando nessa terça-feira, e esse trabalho vai ser conduzido pelo Ministério de Evangelismo, o Antônio e os outros irmãos. Tá bom, irmãos? Então, terça-feira, início da campanha de oração para essa grande concentração evangelística do dia 3. Tá bom? Deus abençoe. Gente, Adão, com certeza, eu vou falar que não, fala aqui, mano, palavra. Eu vou interromper aqui, né? Não tem nada a ver. Meus irmãos, o musical Davi, que eu gostaria que a irmã Sandra colocasse ali, será no próximo domingo. Nós estamos saindo já a tempo. As crianças e os adolescentes vão estar aqui louvando ao Senhor com o musical Davi. Nós teremos nessa semana os 2 últimos ensaios. Atenção, pais. Hoje ainda faltou criança no ensaio. Amanhã, 19 horas e sexta-feira, às 19 horas. Amanhã, 19 horas e sexta-feira, 19 horas. São os 2 últimos ensaios. Que as crianças estejam todos aqui, os embaixadores que já estão convocados aqui também. Eu vou precisar de algum irmão no som para nos ajudar amanhã aqui, colocando vários microfones, tudo para andar tudo bem. Hoje não deu tempo da gente ensaiar tudo, nós tivemos que parar. Ia dar 5h30, tivemos que parar o ensaio, não deu tempo de ensaiar tudo, mas amanhã nós precisamos ensaiar tudo. Então, todos aqui, os componentes do musical, todos os personagens, né, os soldados, os filhos de Jessé, espero todos aqui. E que os irmãos estejam orando e os amigos que estão aqui são convidados a estarem conosco no próximo domingo. Irmãos, vamos encerrar o nosso congresso, logo após o Hagner vai estar fazendo pós-lúdio, mas eu quero convidar você a dar a mão à pessoa que está do teu lado. Como sempre, todo ano nós fazemos, encerrando o nosso congresso, isso. O Ministério do Louvor pode estar aí abraçando alguém do teu lado. Eu vou pedir auxílio ao Ibson, ao Samuel, os irmãos. Vamos cantar um adorador por excelência novamente. Vamos estar adorando ao Senhor. Se os irmãos permitem, eu vou te dar o tom. É Lá maior, né, Didi? Cadê? Dário. Lá maior, Dário. Didi é aluno do Ibson, né?
Ele quer mostrar o Didi tocando. Cadê o Didi? Didi tá com o nenê, né? Mas é o nenê da irmã Ana Lúcia. Cadê? Tá lá atrás. Lá maior. Isso. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Importar, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração. Deus abençoe, querido. Amém? Vamos falar com Deus, querido? O Samuel lembrou bem. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, te bendizemos, porque em todas as lutas, em toda a nossa apreensão, nós podemos sentir agora, Deus, que o Senhor cuidou de tudo, o Senhor preparou tudo, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo Ministério Sete Selos, pelo pastor Tiago, te agradecer, ó Deus, pela Renata Henriques, pelo pastor Carlos Felipe, te louvar, ó Deus, pelo grupo Rádios e pelo pastor Paulo, Senhor, porque foram aqueles a qual o Senhor separou, a qual o Senhor sonhou, ó Deus, e hoje o Senhor concretiza a tua obra neste lugar, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor quis transpassar aos nossos corações, eu sei que muito chegou aos nossos corações. E, ó Deus, prepara agora, Pai, os nossos corações para irmos às nossas casas, cheios da tua presença, cheios da tua graça, da tua unção. E eu quero te pedir, ó Deus, abençoe, Deus, a nossa igreja, abençoe os ministérios, o ministério de adoração, de dança, ó Deus, todos os ministérios que compõem a área da música, que tanto é atacado pelo inimigo de nossas almas, ó Deus, levantando tantas barreiras, tanto obstáculo, tantas coisas que tentam impedir a adoração, ó Deus, um ser adorador por excelência.
Mas a Ti, ó Deus, toda a glória e toda a honra, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus nós choramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos na graça e na paz do Senhor, querido.